Bom, pessoal, agora que vocês já sabem tudo sobre as doenças causadas por toxinas produzidas pelo Staphylo aureus, vamos discutir as doenças que a própria bactéria vai causar pela presença dela ali no meio ambiente, e não necessariamente só por causa da produção de toxinas. A primeira doença que a gente tem que discutir hoje é o impetigo. O impetigo vai ser a infecção infantil mais comum causada pelo Staphylo aureus e ele também pode ser causado pelo Streptococcus pyogenes, que a gente vai discutir na próxima aula. Ele vai ser um pouco parecido também com a síndrome da pele escaldada, no sentido de que ele vai afetar as camadas bem superficiais da pele e geralmente vai ser uma lesão mais perioral, como a gente está vendo nessa criança aqui. A gente tem, nesse caso, uma lesão que forma uma espécie de crosta, que algumas pessoas chamam de crosta melicérica. Esse nome vem da palavra mel, porque aparentemente isso aqui parece como se fosse um mel meio sequinho, assim. Eu não sei qual que é a necessidade de comparar tudo com comida, mas é só pra você saber, eu acho nojento também. O impetigo, ele pode ser classificado como bolhoso e não bolhoso. A maioria dos casos vai ser não bolhoso, como a gente tem nessa criança aqui. Quando ele é bolhoso, ele parece mais com a síndrome da pele escaldada, que eu falei para vocês, que tem o impetigo bolhoso, que ele vai ser mais localizado em alguma parte do corpo, não necessariamente só perioral aqui, e vai ter formação de bolhas com presença da bactéria, então a pele vai descolar, mas assim não vai ficar só essa crostinha simplesinha aqui não. Vai ser como se fosse um misto entre as duas doenças, crosta com bolhas e descamação da pele, mas com a presença da bactéria, não só toxina. Algumas lesões podem deixar o paciente predisponente a ter esse tipo de condição, tais como trauma, queimadura, má higiene, se a criança tem deficiência dietética, porque uma criança desnutrida é imunodeprimida, a criança por si só já é imunodeprimida, se ela não está sendo nutrida adequadamente, ela vai ter mais imunodepressão ainda, e também picada de insetos. Quando o inseto pica a gente, ele tá ali rompendo as barreiras mais superficiais da pele e potencialmente colocando para dentro algumas bactérias que não deviam estar ali, então isso pode ser causador de doença. Como vocês podem ver, todas as causas que podem levar à predisposição para ter essa condição são causas que ou levam à multiplicação exagerada das bactérias naquele local, como a má higiene, ou vão atrapalhar o sistema imune, como eu falei, das deficiências dietéticas, ou vão estragar a nossa pele ali e fazer com que ela não suporte segurar aquelas bactérias para fora do nosso corpo, como é o caso de trauma e queimadura. Como a criança está sempre caindo, sempre se machucando e também está sempre se queimando, elas vão ser as mais predisponentes a ter esse tipo de doença. A prevenção vai ser com limpeza adequada de feridas, limpar sempre direitinho, fazer sempre um curativo limpo, com materiais limpos, evitar contato com pessoas que estão contaminadas. Você sabe que essa pessoa que tem a doença, então ela tem necessariamente um Staphylo aureus aqui causando esse tipo de problema. Você não vai querer ficar passando a mão aqui nessas lesões e esfregando na sua cara, então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E higienização das mãos também. Eu não sei o que acontece com criança, que tem muita criança que gosta de ser bem porquinha, não gosta de tomar banho nem lavar a mão, mas a gente tem que estimular esse tipo de comportamento, porque elas pegam coisa que estão no chão, pegam coisa suja, coloca na boca, é complicado, então tem que estar sempre estimulando. E é uma doença que não é muito grave, então a gente vai fazer tratamento com antibiótico tópico mesmo, com pomada de antibiótico, já passa aqui e já melhora. Nesse caso, sim, a gente vai ter indicação de tratamento com antibiótico, porque tem a presença da bactéria e se a gente não limpar isso com um veneno para essa bactéria, dificilmente ela vai sumir sozinha. As outras doenças de pele supurativa que a gente tem sendo causada pelo Staphylo aureus vão ser mais ou menos como evoluções uma da outra. Se você assistir a Digimon, Pokémon, viu os bichinhos evoluindo lá, vai ser mais ou menos como essas doenças vão funcionar, porque elas vão crescendo e vão virando a outra. Se você não entendeu, você ainda vai entender, eu vou te explicar
explicar nos próximos slides. A primeira que a gente vai falar então é a foliculite, que você certamente já teve pelo menos uma vez na vida. A foliculite é uma infecção do folículo piloso. Como a gente pode ver aqui, tem um folículo piloso, daí ele se infecta pela presença da bactéria ali, fica vermelho, doloroso, fica com essa pontinha aqui de pus, que dá pra ver que tem pus preso ali dentro, forma uma pápula, que é quando a gente fala que fica um pouco levantadinho assim, fica como se fosse uma bolinha na pele. E de forma geral, a foliculite, ela vai ser muito presente, todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida, o pessoal chama muito de pelinho encravado, mas na verdade é uma infecção que a gente teve naquele local. Costuma passar sem nenhum problema, mas se a pessoa estiver se incomodando muito, porque dói mesmo, incomoda, a gente pode fazer tratamento com antibiótico tópico. O problema é quando a gente começa a ter foliculite em vários folículos e eles começam a se juntar em formar um monstro. E é isso que eu quis dizer para vocês com a evolução da foliculite, como se fosse um Pokémon assim. Se a gente tem vários folículos infectados e aquilo não se resolve e eles se juntam, aí a gente vai ter a formação de um furúnculo. Essas doenças, elas podem ser causadas por outras bactérias, mas principalmente pelo Staphylo aureus, por isso que eu tô falando dentro de Staphylo aureus para vocês. Se a foliculite já incomodava no sentido de dor, o furúnculo é ainda mais muito doloroso e geralmente até tem linfonodomegalia. A gente vai conseguir palpar algum linfonodo ali porque o sistema imune está preocupado com aquilo e está tentando agir naquela região. Quando a gente tem um furúnculo já, o tratamento já vai ser com antibiótico oral e se ele tiver muito grande, a gente tem que drenar cirurgicamente. E como eu falei para vocês, o furúnculo ainda pode evoluir. Se a pessoa não fizer nada e ela tiver a formação de vários furúnculos no mesmo local, esse furúnculo pode acabar virando um carbúnculo. Olha só que coisa feia. O carbúnculo vai ser a união de vários furúnculos, então vai virar um monstrão aqui, que era só aquele folículozinho infectado, virou essa coisa grotesca, gigante aqui. Mais uma vez vai ser causado principalmente pelo Staphylo aureus, e se o folículo infectado, se o furúnculo já eram dolorosos, imagina isso aqui, deve doer igual o inferno. Geralmente também tem acompanhamento de linfonodomegalia, lógico, porque isso aqui é uma infecção grave na pele da pessoa, e diferente da foliculite e do furúnculo, geralmente quando o paciente tem isso aqui, ele tem febre, calafrio e outros sintomas mais sistêmicos. Aqui novamente a gente tem que tratar com antibiótico oral e drenagem cirúrgica se isso aqui não drenar sozinho, porque certamente tem um abscesso que é o acúmulo de pus aqui nessa região. Então tem que tomar bastante cuidado. Outras infecções de pele, de tecidos mais superficiais que o Staphylo aureus pode causar vão ser infecções de feridas, tanto quando a gente tem um sítio cirúrgico, por exemplo, uma pessoa que operou e aí teve que fazer um corte na pele dela, essa ferida operatória, como a gente chama, pode ser infectada por um Staphylo aureus. Por exemplo, a cicatriz de cesariana de uma mulher que teve um parto cesárea recentemente. Se ela foi infectada, provavelmente vai ser pelo Staphylo aureus, por isso que a gente vai ter muito cuidado com o curativo das feridas, vai limpar bastante e depois que o paciente tiver alta vai orientar direitinho como é que ele vai fazer essa limpeza em casa. Ou também podem ser feridas de um pós-trauma, por exemplo, alguém que se acidentou, bateu o carro e aí se ralou todo, aqueles ferimentos eles vão ser potencialmente contaminados por outras coisas, às vezes a pessoa vai cair na terra ou ralar no asfalto todo, que certamente não é um local que é estéril, né? Vai ter muita bactéria ali. Então a gente tem que ficar bem de olho para ver se isso aqui não vai virar alguma infecção, se isso não vai ficar infectado. E a gente também tem as infecções de pele por cepas resistentes do Staphylo aureus, que é uma coisa que a gente vai discutir mais no fim da aula, cepas que são resistentes, como a MRSA, e tá virando muito comum, assim. A MRSA geralmente era um problema mais comum de a gente ter dentro do hospital, que a gente tem todo tipo de bactéria do mal, né? Mas hoje em dia é uma coisa que a gente
gente tá vendo chegar pra gente no hospital de alguém que se infectou fora dele. Então isso aí tá espalhado na comunidade. E é algo potencialmente perigoso porque essas bactérias são mais resistentes. Mas a gente vai discutir isso mais pro fim da aula. Bom, pessoal, a gente vai continuar discutindo as doenças supurativas causadas pelo Staphylococcus aureus, só que agora a gente vai discutir as doenças que têm uma significância maior para o nosso corpo, que são infecções mais sistêmicas, que vão afetar mais órgãos, consequentemente vão ser mais graves, geralmente afetando órgãos mais nobres, com consequências bem ruins para o paciente. Não vão ser só infecções de pele que são controladas com antibióticos tópicos. Não que a infecção de pele não possa virar um grande problema, como a gente viu na questão do carbúnculo, mas nesses casos aqui a seguir a gente realmente fica mais preocupado com a vida do paciente. Então vamos começar falando sobre endocardite e bacteremia. Primeira coisa que talvez você não saiba é um conceito que você vai ter que levar daqui para frente, porque vai ser importante em outras matérias e você vai ter que se lembrar da palavra, é sobre bacteremia. O que é bacteremia? Quando a gente tem esse sufixo emia aqui, geralmente a gente está se referindo com alguma coisa relacionada ao nosso sangue, que está na nossa circulação sistêmica. Então, bacteremia nada mais é do que a presença de uma bactéria na nossa circulação sistêmica. O nosso sangue é para ser 100% estéril, a gente não pode ter o desenvolvimento de nenhuma bactéria nele, e se tem alguma bactéria circulando no nosso sangue, pensa no estrago que isso pode causar, porque ela tá literalmente indo de órgão para órgão, podendo infectar várias partes nobres do nosso corpo. E é isso que vai acontecer com o Staphylococcus aureus. Ele vai ser uma causa bem comum de bacteremia, tanto quando a gente tem a presença de uma infecção de pele que se complicou e a bactéria entrou na corrente sanguínea e começou a causar o caos no corpo inteiro, não só ali naquele local da pele que ela estava cometendo, como por ser uma bactéria que está presente em todos os lugares, uma bactéria ubíqua. Então é muito comum às vezes a pessoa fazer uma cirurgia e pegar uma Staphylococcus que entrou na corrente sanguínea dela durante o procedimento, por mais cuidado que a equipe da cirurgia tome em deixar tudo estéril e tudo bem limpo para que isso não ocorra. Então, geralmente, quando a gente tem bacteremia acontecendo, o Staphylococcus aureus é um dos primeiros a ser culpado. A gente tem que fazer cultura do sangue, ver o que está acontecendo, qual é a bactéria, mas o Staphylococcus aureus é uma causa bem comum. A maioria dos casos vai ser nosocomial, que é aquela palavra que eu falei para vocês sobre infecções hospitalares que a gente adquire no hospital. Então, a maioria das vezes que isso vai acontecer vai ser dentro do hospital, numa cirurgia, ou quando a pessoa vai tomar uma injeção, se a agulha estiver contaminada ou for contaminada durante o procedimento. Qualquer procedimento pode levar a esse tipo de acontecimento. E quando a gente tem bacteremia, a gente vai ter a bactéria circulando por toda a nossa corrente sanguínea. Isso pode levar elas a se acumularem no nosso endocárdio, que é a camada mais interna do coração, se você se lembra bem da histologia. Elas vão se acumular principalmente nas válvulas cardíacas. E como você está vendo aqui, a gente tem a transição do átrio para o ventrículo, aqui os músculos do ventrículo, as cordoalhas tendíneas que a gente vê na anatomia, e aqui tem uma válvula cardíaca que tá meio esquisita, ela não tá fininha do jeito que é para ela ser branquinha, ela tá cheia de bactéria crescendo em cima dela. Isso aqui é uma endocardite estafilocócica, um quadro comum dentro desses quadros graves, é uma das causas mais comuns de endocardite que a gente tem, e é um quadro muito grave. Você vai ver pacientes assim durante a sua faculdade e depois que você se formar, dependendo com o que você for trabalhar. E além de trazer bastante prejuízo para o paciente na função cardíaca dele e também com relação a todo o processo infeccioso, o ataque do sistema imune às válvulas cardíacas, uma resposta intensa do sistema imune que pode causar um monte de coisas, como por exemplo vasodilatação sistêmica, e pode causar uma hipovolemia que já é mais prejudicada ainda por um coração que não está funcionando direito. Essas formações aqui de bactéria
podem soltar isso aqui meio gordinho assim, é um monte de bactéria e isso pode acabar soltando e entrar na corrente sanguínea. E você sabe muito bem que no sangue a gente não pode ter bolinha de coisas sólidas andando por aí, porque uma hora isso vai encalhar numa artéria e vai causar um infarto naquele lugar que ele está impedindo que o sangue passe. Então, quando o paciente tem esse quadro, geralmente ele começa a ter infartos de extremidades, o dedo da pessoa vai ficando preto, necrosado, começa a ter infarto de outras estruturas nobres, como por exemplo o próprio coração. Então veja como que é um quadro desesperador, assim, é uma coisa bem ruim, difícil o paciente sair. E fora do hospital, quem está geralmente suscetível a esse tipo de doença são usuários de drogas injetáveis, porque geralmente quem usa droga injetável não vai estar se preocupando muito ali se aquela seringa é estéril, se ela tá direitinha, se ela tá limpinha. A pessoa vai pegar do colega que já usou e vai colocar aquilo na veia dela e ninguém liga, assim, porque não é a prioridade daquela pessoa naquele momento. E geralmente quando essas pessoas têm endocardite, vai envolver o coração direito, a gente vai ter mais problema de tricúspide, que é um quadro bem clássico aí que talvez você veja também no Brasil, assim, droga injetável não é a mais comum da gente ver, a gente vê mais crack, cocaína, essas coisas, mas em locais que o pessoal usa muito metanfetamina e heroína, é mais comum de ver esse tipo de quadro. A gente também tem a pneumonia causada pelo Staphylococcus aureus. Na radiografia, a gente não consegue ver uma grande diferença de outras pneumonias causadas por outros tipos de bactérias, mas o quadro vai ser um pouco mais dramático. A pneumonia causada pelo Staphylo aureus geralmente vai ser uma pneumonia mais agressiva do que quando é causada pelo pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, a gente vai falar dele na próxima aula. Vai ser uma pneumonia mais agressiva, o paciente vai ficar pior, vai ser um quadro mais grave. E vai ser uma pneumonia comum em pessoas que têm tendência à aspiração, quando a pessoa engole pelo lado errado, digamos assim, ela engasga, acaba entrando secreção da boca dentro das vias aéreas. Isso é muito comum em idoso e criança. Criança porque às vezes não engole direito, a coisa vai pro lado errado e aí a gente acaba tendo esse quadro. E idoso porque também tem muito problema com esse tipo de reflexo e os idosos muitas vezes são portadores de doenças que dificultam esse processo, como por exemplo a gente tem no Parkinson. Como eu falei para vocês, o quadro geralmente vai ser bem grave e ele vai poder levar a uma pneumonia necrosante, principalmente se a gente tem uma cepa resistente. Pneumonia por estáfilo, por cepa resistente, é pesadelo, é um quadro muito grave, difícil do paciente sair e infelizmente é muito triste, assim. Em 10% dos casos, a gente vai ter a presença de empiema, que é quando a gente tem acúmulo de pus nas vias aéreas, o que faz sentido, porque como eu já falei para vocês, o estáfilo é uma bactéria que estimula muito essa resposta do sistema imune e o pus nada mais é do que as células do sistema imune misturada com as bactérias mortas lá, como se fosse um grande campo de guerra após uma batalha, e aí vai acontecer esse acúmulo nas vias aéreas, o que é ruim porque as vias aéreas têm que estar livres para a gente conseguir fazer troca de oxigênio. Por fim, as últimas doenças que eu queria falar aqui para vocês sobre o Staphylo aureus são a osteomielite e a artrite séptica. A osteomielite é uma infecção causada nos ossos, a gente consegue ver aqui mais ou menos na radiografia desse pé dessa pessoa, que geralmente essa infecção vai ser causada por um trauma, vai ser uma infecção secundária, uma complicação de um trauma. Porque quando a gente tem trauma, às vezes aquilo ali fica exposto ou entra uma bactéria no local. É difícil que a gente tenha os nossos ossos expostos assim à infecção, então geralmente é por isso que vai ser predisponente após um trauma. Nas crianças, como elas têm um sistema imune menos competente, às vezes uma própria infecção de pele aqui na região pode levar a uma disseminação dessa bactéria para o osso que está logo embaixo e causar um quadro de osteomielite. Então, na criança, não necessariamente vai ser por causa de um trauma que ela teve. Geralmente, essa doença vai afetar ossos que são bem vascularizados, porque a bactéria tem que chegar ali de algum jeito e se tem bastante vaso sanguíneo, é mais provável que ela chegue por aquela via. Nas crianças, vão ser as metáfises dos ossos longos, por exemplo, o fêmur vai ser um grande candidato, e nos adultos
adultos, como os nossos ossos longos já não são muito vascularizados porque eles não têm muita medula óssea para produzir o nosso sangue, os mais afetados vão ser os ossos que continuam sendo bem vascularizados pela maior parte da vida, como por exemplo nas vértebras. E os sintomas vão ser variáveis. Um adulto com uma osteomielite de vértebra vai ter muita dor na coluna, já uma criança vai ter dor mais no local que ela tem a infecção. Geralmente o tratamento é feito com antibiótico, a gente tem que internar a pessoa por um tempo e ela tem que tomar antibiótico por muito tempo, uns 30 dias assim, para garantir que aquele antibiótico entrou no local e matou a bactéria. É uma doença que tem um tratamento meio complicadinho, mas a maioria das pessoas sai sem nenhuma consequência, sem nenhuma sequela e fica tudo bem. A artrite séptica vai ser quando a gente tem a infecção nas articulações. A gente tem a presença da bactéria dentro da articulação, que não era para ela estar lá. Geralmente isso vai acontecer em grandes articulações, como os nossos joelhos, por exemplo, e pode acontecer ou por disseminação também, como eu falei da osteomielite, por causa de uma lesão superficial de pele, e aí a bactéria acaba entrando e cai dentro da articulação, ou pode ser após procedimentos, por exemplo, você teve que fazer uma aspiração da articulação de alguém para analisar o líquido sinovial, teve que enfiar uma agulha lá e coletar um pouco de líquido sinovial. Às vezes, mesmo você tomando todo cuidado, você acabou por levar algumas bactérias que estavam na pele da pessoa ali para dentro da articulação e acaba causando uma artrite séptica nessa pessoa. Então, por isso aí que a gente tem que estar sempre tomando muito cuidado com a antisepsia antes de fazer procedimento estéril.